Fala aí galera, beleza? Olha só, a gente vai resolver mais um desafio aqui, mas eu queria mostrar para você porque isso aqui não é somente mais uma resolução de mais um desafio. Porque pensa comigo, desafios de programação não foram feitos, eles não são criados para você resolver como se fosse uma charada. Tivesse que ter assim um pulo do gato que você sempre tem que pensar, caso você seja tipo um gênio que pensa fora da caixa. Não é nesse sentido, não é assim que funciona. Um desafio, a não ser que ele seja assim muito fácil, mas ele exige que você tenha um conhecimento prévio, um conhecimento anterior para você conseguir resolver. É algo artístico? É algo que tem improvisação? Tem sim, isso é verdade. Mas não é somente baseado nisso. E se você parar para pensar também, até na improvisação do teatro também tem muito estudo. É uma técnica, não é uma coisa que você faz porque você nasceu com essa habilidade. É uma coisa que você aprende, assim como você aprende inglês, por exemplo, é uma habilidade. Então, eu queria mostrar aqui para você um conhecimento novo que você pode usar para resolver desafios, e eu vou usar como desculpa, como pretexto, entre aspas, esse desafio aqui. Então eu vou te mostrar o conhecimento aplicado para resolver um desafio. E é isso que vai gerar valor para você. É você entender qual técnica que eu estou usando, qual que é o processo de você resolver um desafio, usando como pretexto um desafio, obviamente. Eu estou aqui com esse desafio que é o Fibonacci How Many Calls. Fibonacci é uma coisa que a gente vê na faculdade, vê no curso de programação, é uma coisa que a gente vê sempre, né? Então eu acho que você já deve ter visto isso aqui antes também. Fibonacci é uma sequência da matemática que ela é criada somando os dois números anteriores. A gente vai ver aqui mais pra frente como é que funciona, mas é uma sequência muito simplesinha. Isso aqui é legal por quê? Porque Fibonacci é um tipo de problema que ele tem duas características. Vamos entender aqui mais a fundo quais são essas características? Vamos ver aqui o exercício. Sometimes, ou seja, algumas vezes, quando você é um cientista da computação ou um estudante disso, você vê um exercício ou um problema envolvendo a sequência Fibonacci. Isso aqui para a gente não tem muita importância, isso aqui ele está só contextualizando. Essa sequência tem os dois primeiros valores como 0 e como 1. Ou seja, uma sequência, então eu tenho uma série de números ali organizados serialmente ou linearmente, se é que eu posso falar assim. E aí cada valor vai sempre ser a soma dos dois números antecedentes, dos dois números anteriores. Por definição, a fórmula para você encontrar qualquer número da sequência Fibonacci é, se for aqui o zero, né, o número zero, se eu não me engano se chama zerésimo, que nem tem enésimo, iésimo, acho que o zero é zerésimo, não tenho certeza. Então aqui o primeiro é 0, caso seja o 1 é 1, e caso seja o n, é a soma de n menos 1 e n menos 2. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro que é o 0, eu tenho o primeiro que é o 1, e aí eu tenho aqui o terceiro, que seria a soma de 1 mais 0, que seria 2. Eu tenho aqui o quarto, que seria a soma de 2 mais 1, que seria 3. E eu tenho aqui o quinto, que seria a soma de 3 mais 2, que seria 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5 dá 12, 13, e assim por diante, que dá 21. Então, é uma sequência Fibonacci, é só uma sequência que, coincidentemente, ela é muito boa para poder explicar alguns conceitos de algoritmos. Beleza, então eu tenho aqui essa sequência. Uma forma de você encontrar os números Fibonacci é por chamadas recursivas. Chamadas recursivas eu chamo a função, que é uma função que vai também chamar ela mesma depois. Isso é ilustrado abaixo, apresentando a árvore de derivação quando a gente calcula o Fibonacci de 4, isso é o quinto elemento da sequência. Então olha só, eu tenho aqui o Fibonacci de 4, e essa função, né, que é a que está aqui em cima, a mesma coisa, ela está sendo chamada, ou ela está exigindo um cálculo para poder calcular o quinto elemento da sequência. Para calcular o quinto elemento da sequência, eu vou ter que usar Fibonacci de 4 menos 1, que é o que está aqui, ó, 4 menos 1, que dá 3, mais de 4 menos 2, que dá 2. Para poder calcular o de 3, eu vou ter que usar a mesma fórmula, que é o de 3 menos 1, que dá 2, mais o de 3 menos 2, que dá 1.
Só que aqui o de 1 a gente já sabe porque ele está definido aqui literalmente, explicitamente, não por uma fórmula genericamente. O de 2, vou ter que usar o de 2 menos 1, que dá 1, que também está ali definido literalmente, e o de 2 menos 2, que dá 0, que também está ali. E aqui eu vou repetir também a mesma coisa, está ali definido e está ali definido também. Beleza, então isso daqui a gente já tem do problema. Dessa forma, o Fibonacci de 4 é 1, que é esse 1 que está aqui. O Fibonacci de 4 é 1, que é esse 1 que está aqui, mais 0, que é esse 0 que está aqui, mais 1, que é esse 1 que está aqui, mais 1, que é esse 1 que está aqui, mais 0, que é esse 0 que está aqui. Então eu pego as folhas dessa árvore aqui e aí eu vou somar para poder conseguir a sequência Fibonacci. Beleza. E aí eu tenho aqui 8 chamadas recursivas. 8 chamadas recursivas. Uma chamada recursiva só é recursiva quando quem faz ela é a própria função. Quero dizer o que com isso? O seguinte, imagina que isso daqui não é mais uma fórmula matemática, como está ali em cima. Agora aqui já é um algoritmo. Algoritmo sendo implementado numa linguagem de programação. Então isso daqui é uma função fib com o argumento 4. Quem chama essa função aqui, essa instância da função, não está chamando recursivamente. Agora, essa chamada aqui é recursiva, por quê? Porque quem está chamando é essa daqui de cima, que é a mesma. Então, eu quero dizer o que com isso? Que a chamada recursiva só vai valer desses aqui para baixo, esses aqui, ó. Mas ela não vai valer para esse primeiro aqui. Por que isso? Porque se você contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essa contagem aqui de 8, ela não está considerando essa primeira aqui. Senão seria 9 e não 8. Isso aqui é importante. Qual que é a entrada desse nosso problema? A entrada contém uma linha que tem um inteiro, n. Esse inteiro indica o número de casos de teste. Então, nesse caso aqui, essa linha que ele está falando é o quê? Essa linha que está aqui, ó. Eu tenho essa linha, que é a linha que tem o número 2, que indica o número de casos de teste. Cada caso de teste contém um inteiro que varia de 1 a 39. Como aqui é menor ou igual, então é incluindo o 1 e incluindo o 39. Ou seja, eu tenho aqui dois elementos, aliás, o inteiro 2, o que indica que eu tenho dois casos de teste, que é aqui o 5 e o 4. Beleza. Para cada caso de teste, nós vamos ter que ter uma linha de saída. E essa linha, ou seja, se eu tenho aqui no caso um inteiro com 2, então eu vou ter que ter consequentemente aqui duas linhas. E essa linha tem o seguinte formato: eu tenho o fib de n, que tem o número de chamadas, e calls, que tem o resultado. Aonde o número de chamadas é o número de chamadas recursivas, ou seja, como se fosse esse 8 aqui. No caso aqui está aqui na segunda linha, então o Fibonacci de 4, ou seja, o quinto elemento da sequência, eu tenho 8 chamadas recursivas e o resultado é 3, porque se eu somar aqui os números todos das árvores dessa imagem aqui, vai dar 3. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a sequência Fibonacci, que é uma coisa que é muito comum quando você começa a estudar desafios de programação, e uma coisa que é mais que uma variação do exercício, que torna ele mais único, que é você calcular o número de chamadas recursivas. Entendido? Então vamos agora para a próxima etapa. Como é que eu vou fazer isso? O algoritmo, para a gente calcular, ele já está aqui escrito. Então não tem por que escrever. Seria só pegar isso daqui e passar aqui para o código. Então não tem por que a gente reescrever o algoritmo, a não ser que fosse um exercício assim, muito detalhado, mas eu não acho necessário por enquanto. Beleza, então eu tenho aqui dois problemas. Qual que é o primeiro problema? É a gente implementar a função que vai fazer esse cálculo da sequência Fibonacci, e eu tenho um segundo problema, que é fazer a contagem das chamadas recursivas. Mas eu quero que você veja o seguinte. Repare o seguinte. Essa sequência aqui Fibonacci, para você calcular a sequência Fibonacci, você precisa calcular a sequência Fibonacci. Porque se eu quero calcular a sequência Fibonacci de 4, por exemplo, então eu tenho que calcular a de 3 e a de 2. E a de 3 tem que calcular a de 2 e a de 1.
Ou seja, é um problema que tem problemas menores dentro dele. Por quê? Porque se você parar para pensar, se eu levasse em consideração, por exemplo, somente essa subárvore aqui, e eu esquecesse dessa daqui, ó, essa daqui não existe. Isso daqui seria, na verdade, uma nova instância do problema, do mesmo problema. E aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu poderia levar em consideração somente essa árvore aqui, que é essa árvore do Fibonacci da terceira sequência, né, terceira sequência do número. E eu poderia esquecer isso daqui. Ou seja, é um problema que ele é formado por subproblemas. Para poder eu conseguir calcular a sequência Fibonacci, dessa forma como está aqui, eu preciso refazer a mesma coisa, mas com o número da sequência anterior, que no caso, esses aqui. E para fazer o cálculo disso daqui, eu tenho que fazer a mesma coisa com o número da sequência anterior, que seria esse daqui de baixo. Até eu chegar num certo momento, num certo ponto, em que eu não tenho mais como fazer esse cálculo, porque isso daqui é definido explicitamente aqui em cima. Então, eu vou pegando esse problema aqui, que é o problema original, e aí eu vou diminuindo o tamanho dele, no caso aqui 2 vezes, ao mesmo tempo, entre aspas, até eu chegar num problema tão simples que a resposta está definida estaticamente, está definida por extenso, literalmente, que é esse caso aqui de cima. O Fibonacci de 0 e o Fibonacci de 1. Então você percebe que para poder resolver esse problema maior, eu tenho que resolver o mesmo problema, só que um problema menor. Eu tenho que calcular aqui o Fibonacci de 2, nesse ponto aqui. E o de 2, nesse ponto aqui também. E o de 0, aliás, e o de 1, nesse ponto aqui também. E o de 0 aqui, como você está vendo, e assim por diante. Ou seja, eu tenho que resolver, além de eu ter que resolver um problema menor, esse problema menor tem que ser resolvido mais de uma vez. Ou seja, é um problema que eu resolvo uma vez, e aí eu tenho que no futuro, num momento do futuro, lá do algoritmo, da execução dele, eu tenho que resolver exatamente o mesmo problema novamente. Como se fosse uma repetição mesmo. Na verdade, é uma repetição. Isso também tem um nome. Isso é chamado de Overlapping Subproblems. Overlapping Subproblems. Então, eu tenho aqui 2 características, que é a subestrutura ótima, ou Optimal Substructure, e esse Overlapping Subproblems, que são 2 características que me indicam qual técnica que eu vou usar. Então, quando eu tenho um problema que ele tem essas 2 características aqui, que ele tem tanto subproblemas, ou seja, problemas menores, que eu resolvo para poder conseguir resolver o problema maior, e essa segunda, que é Overlapping Subproblems, ou seja, quando eu tenho um problema que ele se repete, quando ele tem que ser resolvido, calculado, computado mais de uma vez, isso me diz que eu vou ter que usar a técnica que é a de programação dinâmica. Ou seja, eu tenho uma dica de qual técnica usar, só de eu entender quais são as características do problema. E esse é que é o ponto que Gera falou aqui, é você conseguir deduzir a técnica a partir das características do desafio. Por que isso é importante? Porque eu não tenho mais que quebrar a cabeça, eu tenho que reinventar a roda para poder resolver. Eu tenho uma técnica, que eu tenho que ter o conhecimento dela antes de resolver, né? Eu tenho que conhecer as características dela, e aí eu identifico um caso em que ela se aplica, e aí depois eu aplico a técnica. Você vê que é uma coisa que não é puramente criativa ou puramente intuitiva. Exige criatividade? Sim, tem que ter uma intuição aqui de você conseguir perceber quais são as características do problema? Tem, mas não é só isso. Não é uma coisa que você nasce com essa habilidade, é uma coisa que você aprende. Você estuda, aprende as técnicas, aprende os algoritmos, aprende as estruturas de dados, e aí você consegue aplicar isso aqui na prática. Claro que, consequentemente, com o tempo, você vai fazer isso cada vez mais rápido, mas inicialmente esse é o caminho. Tá, então como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que primeiro fazer o cálculo da sequência Fibonacci. Eu primeiro me preocupar com isso. Depois eu me preocupo com a segunda parte do problema, que é eu conseguir encontrar ou contar o número de chamadas recursivas. Beleza, então eu tenho que ler aqui um inteiro, né? Que é o da entrada.
E esse, para poder ler, eu vou utilizar o scanner. E aí eu vou importar aqui o scanner. E aqui eu vou criar o scanner. Scanner S igual a new scanner. Vai escanear o que? A entrada. E aí eu vou ler aqui esse inteiro, que vai ser o inteiro que ele chamou de n. A gente vai chamar de n também. Então, int n igual a s.nextInt. Beleza. Eu não sei de antemão quantos valores eu vou ter que ler, para poder eu conseguir saber quantas vezes eu vou chamar a função que calcula a sequência Fibonacci, para daí conseguir saber quantas vezes eu vou ter que imprimir aqui na tela. Então, ou seja, a entrada ela me dá casos de teste dinamicamente, isso que eu estou querendo falar. Então eu vou ter que criar aqui um loop, loop while, né? De n, esse n eu consigo variar, então n menos 1 enquanto ele for maior do que 0. Isso daqui é o meu loop, que vai me dizer quantas vezes eu vou executar. Cada vez que eu passar por esse loop, eu sei, né, pela definição aqui do problema, que eu vou ter que um inteiro para poder ler. Então eu posso ler esse inteiro aqui. O inteiro eu vou chamar de i igual a s.nextInt. Beleza, li aqui o inteiro. E aí eu vou fazer aqui o cálculo, né? Fib de i. E depois eu vou imprimir esse fib de i. Só que eu já vou imprimir aqui, na verdade, com a formatação que ele exige. E vou colocar aqui uns placeholders, já que eu não vou ter todos os cálculos agora. Então, colocar assim, isso daqui tem que ser dinâmico. Isso aqui na verdade é o próprio i. O número de chamadas aqui eu vou colocar um valor constante. 14, que nem estava antes. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Num calls igual a 14. Coloco esse 14 aqui. E aqui eu vou colocar calls, que é o resultado. Que é o que estava lá, era o que? Era 5. Beleza, isso aqui eu vou deixar como está aqui, por enquanto. E aí o que entra aqui é o seguinte. Eu estou chamando uma função fib. Essa função aqui não existe por enquanto, né? Eu estou chamando ela como se ela existisse. Ou seja, eu estou abstraindo a função. Mas a gente não pode fazer isso aqui para sempre. Então, public static... No caso, qual seria o retorno dela? Por enquanto, seria somente o valor da sequência Fibonacci, que seria um inteiro. Então, vou só retornar aqui por enquanto um inteiro. Eu tenho como argumento aqui? Eu tenho como argumento o número da sequência, que eu vou chamar de n. E aí eu sei o seguinte, que se esse n for igual a 0, que é o que está aqui, eu vou retornar 0, porque é um valor definido estaticamente. Se esse n for igual a 1, eu vou retornar 1, porque também aqui é o valor que está definido estaticamente. Se não, tem que fazer o cálculo. Qual que seria o cálculo? Seria o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Seria esse aqui, na verdade. Esse que seria o resultado que eu poderia atribuir para cá e imprimir. Isso resolve o problema? Não, porque tem que fazer o número de chamadas recursivas, contar, né, o número de chamadas recursivas, mas não, mais ainda porque isso daqui é muito ineficiente. Se eu for fazer o cálculo aqui, por exemplo, de 39, isso aqui vai dar uma árvore gigantesca. E a gente não tem tempo de computação suficiente para poder, razoável, né, tempo razoável, para poder fazer esse cálculo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o memoizing. Que pensa comigo? A gente está resolvendo aqui um problema que envolve programação dinâmica. A gente viu agora que programação dinâmica tem uma característica do problema que ela é aplicada, que é essa do overlapping subproblem, ou seja, problemas que, não sei como seria em português, que se sobrepõem, que se repetem, que seria uma tradução adequada, mas você entendeu. Então eu tenho aqui um problema que ele acontece mais de uma vez.
Se isso acontece, eu posso utilizar uma outra técnica que é chamada de memoizing. Então é muito comum que você veja esse assunto, né, de programação dinâmica, um problema que envolva programação dinâmica utilizando memoizing. O que é memoizing? Quando eu fizer um cálculo aqui, nesse caso esse cálculo aqui, eu vou guardar esse resultado. Para caso eu precise fazer esse cálculo novamente, eu não precise fazer ele literalmente. Eu posso pegar um valor que eu guardei anteriormente e aí eu posso reutilizar. E aí esse algoritmo vai ficar aqui muito mais rápido, muito mais rápido. Então, como é que isso funciona? A gente tem que criar aqui uma tabela. No caso aqui, uma tabela que vai ser, em outras palavras, um array. Eu vou chamar de DP, de programação dinâmica, que vai ser um array que vai ter 39 posições. Por que esse valor? Porque é o valor que está aqui na constraint do problema. E como é que eu faço? Essa tabela aqui ela começa com 0. O único caso que eu tenho que tem 0 é aqui o primeiro e o segundo. Então eu não preciso, na verdade, me preocupar em inicializar esse array com 0, porque ele já vem com 0. Mas eu poderia, por exemplo, colocar mais um, por questão de organização. Então eu posso fazer o seguinte: int igual a 0 e menor do que 39 e mais dp no índice i é igual a menos 1. E aí dp no índice 0 é igual a 0 e dp no índice 1 é igual a 1. Porque eu já vou ter aqui esse cálculo aqui na tabela, colocado na tabela. Se eu não fizesse isso, de colocar esses dois números aqui, eu teria aqui duas posições que ficariam vazias, que seria a primeira e a segunda, que não seriam utilizadas. Então isso daqui, na verdade, é uma coisa que eu fiz porque eu quis, é um preciosismo. Tá, e como é que funciona? Eu já tenho aqui a resposta do primeiro e do segundo. Isso quer dizer o quê? Que se esse meu dp no índice n for diferente de menos 1, isso quer dizer que eu já tenho a resposta aqui, que eu já posso enviar como resultado da chamada da função, que é o dp de n. Se não, eu tenho que fazer esse cálculo. Esse cálculo eu vou atribuir para esse dp de n, que vai ser isso daqui. E aí eu vou retornar aqui de n. Você viu que entendeu? Você percebeu o que está acontecendo aqui? É o seguinte, a gente tem aqui essa tabela que vai guardar os valores que eu estou calculando. Então, uma vez que eu calcular esses valores, eu não vou mais calcular novamente. Eu só vou guardar para caso eu precise usar, eu venho aqui nessa tabela e use novamente, né? Eu só pego e retorno sem fazer o cálculo. E essa minha tabela aqui está sendo inicializada com menos 1. Como se fosse uma flag. Então, se for menos 1, quer dizer que nunca fiz o cálculo antes. Eu tenho que fazer o cálculo. E aí eu coloquei aqui o dp no índice 0 com 0, que é o que está aqui no exercício. E coloquei aqui o dp com índice 1, que é o que está aqui no exercício. Se eu entrar aqui nessa função e eu ver que esse valor que eu estou buscando, ele é diferente de menos 1, então eu vou retornar ele. Não tem que fazer o cálculo. Aqui eu já fiz o cálculo nesse ponto. Se não, eu tenho que fazer o cálculo. Então eu vou fazer esse cálculo, que é esse cálculo aqui, que é o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. E aí eu vou guardar isso aqui nessa tabela. Então aqui vai ter o resultado. E vou retornar ela. Se eu precisar fazer esse cálculo novamente, já vai estar aqui. Então não vou ter que fazer. Então imagina, por exemplo, de 3. Que esse n aqui é igual a 3. 3 não vai estar aqui na primeira vez. Então ele vai cair aqui. Aí eu vou calcular o Fibonacci de 3 menos 1, que dá 2. E o de 3 menos 1, que dá 1. O Fibonacci de 2 vai ser esse daqui, ó. Fibonacci de 2 com 2 menos 1, que dá 1, que é o que já vai estar aqui. Então ele vai cair aqui. E o Fibonacci de 0, que vai ser o que vai estar aqui também, que a gente escreveu aqui. Que vai retornar automaticamente. Beleza. E aí ele vai retornar aqui para quem estava querendo calcular o Fibonacci de 2, que vai ser o resultado dessa expressão aqui. Aí ele vai guardar aqui o Fibonacci de 2 e ele vai retornar aqui para a gente. A gente estava em qual? No de 3.
E o de 3 também fazia o cálculo do Fibonacci de 3 menos 2, que dá 1. Que é um valor que também já está aqui definido de antemão, que a gente colocou aqui. Então ele vai só cair aqui, aí ele vai fazer a soma do Fibonacci de 2 com o Fibonacci de 1. Vai colocar esse valor aqui, que vai ser o de 3, e vai retornar, e assim por diante. Tá, então a gente fez o que até agora? A gente conseguiu calcular a sequência Fibonacci e conseguiu memorizar o resultado, para que a gente não precise calcular a mesma coisa mais de uma vez. Isso resolve o problema de calcular o resultado, mas não o número de chamadas recursivas. Para fazer isso, eu posso fazer o quê? Eu tenho que retornar aqui duas coisas da função, né? Da função de fazer o cálculo, que eu vou utilizar aqui em cima, que é tanto o resultado quanto um número de chamadas recursivas. Eu faço isso como? Então, eu vou utilizar aqui um array. Isso aqui vai ser um array que, na verdade, vai ser uma tupla. Que, na verdade, vai ser uma dupla. Ou seja, vai ser um array que ele vai ter sempre duas posições, não mais e não menos. Na primeira posição, eu posso colocar aqui o resultado. E na segunda, eu posso colocar a quantidade de chamadas recursivas. Então, mudei aqui para poder retornar um array. No caso aqui, se eu tiver nesse momento aqui, se eu cair aqui nesse if, isso quer dizer que eu já tenho a resposta, porque eu já fiz o cálculo antes. Eu tenho que retornar aqui dp de n. Só que olha só, essa minha função aqui, ela retorna um array de inteiros. Esse meu dp de n me retorna um inteiro, um único inteiro. Então eu tenho aqui um array de inteiros e um inteiro. Esse retorno, naturalmente, ele não funciona, né? Porque não é compatível. Então eu tenho que modificar isso daqui para poder eu ter esse array de array. Vai ser um array bidimensional, mas para a gente, abstratamente, vai ser um array de duplas, ou um array de tuplas. Um array que tem arrays dentro, sempre de duas posições. Esse número é fixo mesmo. E esse array vai ter esse tamanho aqui. Beleza. Isso daqui eu posso inicializar assim, sempre com duas posições. E aqui eu posso colocar esse array. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: não fiz o cálculo, como eu nem fiz o cálculo, não tem por que eu contar o número de chamadas recursivas, então aqui dá menos 1. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Só que aqui no caso, o resultado é 0 e as chamadas recursivas vai ser também 0. Que aqui não conta, que é o primeiro. O que conta na verdade é quem fizer a chamada desse valor aqui. Pronto, agora se eu retornar aqui vai dar certo. Só que repare o seguinte, essa minha função aqui, Fibonacci, de calcular Fibonacci, retorna um array de inteiros, mesma coisa de antes. Eu não posso fazer a soma de um array, de dois arrays de inteiros, isso não faz o menor sentido. Então eu vou fazer o que por enquanto? Eu vou atribuir isso daqui para um R de resultado. No caso aqui seria o R1 do primeiro, e aqui poderia ser o R2 do segundo. Dessa forma. E aí o meu resultado final, que é o que eu vou retornar, vai ser o seguinte, que seria esse R aqui. Vai ser um novo array, que ele vai ter aqui a soma de R1 no índice 0, que é o resultado da chamada do cálculo da sequência Fibonacci, mais R2 no índice 0. E aqui no segundo momento eu vou ter um número de chamadas recursivas, que vai ser o que eu já tenho aqui de antemão, mais, no caso aqui no índice 1, mais R2 no índice 2, mais 2. Por que 2? Porque aqui eu estou fazendo duas chamadas recursivas. E aí o que eu posso fazer é atribuir esse R para esse DP no índice N e retornar o DP. Naturalmente aqui eu poderia fazer o seguinte, atribuir para esse DP já o resultado e retornar o próprio DP. Fica um pouco mais limpo. A princípio é isso daqui. Então a gente tem que fazer o que agora? Tem que modificar aqui esse conteúdo do while
para poder ele me dar esse 14 dinamicamente. Então eu vou pegar esse resultado aqui e vou atribuir para um R dessa forma, e isso daqui vai ser R no índice 1 e isso daqui vai ser R no índice 0. Então você percebe que nós resolvemos aqui o problema com programação dinâmica com essas duas características aqui. Primeiro, a gente tem aqui subproblemas, que foi resolvido com a chamada recursiva, passando aqui um problema menor. Quando eu pego assim esse N e eu subtraio 1 ou subtraio 2, eu estou diminuindo o tamanho do mesmo problema. A gente memorizou para poder ficar mais rápido e a gente, na verdade, utilizou o memórise como uma forma de resolver ou de aplicar a segunda característica, que é dos subproblemas que se repetem. Então, a gente, caso o problema se repita, a gente vai saber que por isso, porque está sendo mostrado aqui, e vai retornar o resultado já calculado. Agora que eu estou vendo aqui, eu tenho que olhar aqui no índice 0, porque agora isso aqui é uma tupla. Eu não posso comparar um array com -1, vai dar erro de compilação. A princípio, é isso daqui, se não tiver nenhum erro aqui de compilação ou de lógica. Erro de compilação, que faltou o nome da variável. No caso, aqui. Outro erro de compilação que foi o quê? Eu estou referenciando uma variável que não é estática de uma função estática, de um contexto estático. Isso por quê? Porque isso daqui tem que ser estático também, já que essa main é estática e esse fib aqui é estático, esse dp também tem que ser estático. Agora um erro em tempo de execução. Index out of bounds no index 2, ou seja, o index 2 é out of bounds na linha 36, que é essa linha aqui. Por quê? Porque não tem o índice 2 aqui, só o índice 0 e o índice 1. Dessa forma. Ó, a solução passou, então o nosso cálculo estava correto, mas mais importante do que a implementação estar correta, ou mais importante do que o resultado final estar correto, é que você perceba que a gente utilizou aqui uma técnica, programação dinâmica. A gente fez isso por qual motivo? Porque essa técnica, ela se indica, né? Ela se mostra, ela diz quando que ela vai ser usada, entre aspas, entre muitas aspas. Como? Porque quando você tem um problema que ele tem duas características, ou seja, isso é o seguinte, quando você tem um problema em que para você resolver, você tem que resolver o mesmo problema, só que uma versão menor dele. Aí depois que você faz isso, você pode combinar a solução de volta para poder resolver o problema maior. Ou seja, você resolve primeiro o menor e depois, consequentemente, o maior. Quando isso acontece, isso é chamado de subestrutura ótima. E a segunda coisa é o seguinte, esses mesmos subproblemas, a gente teve que resolver eles mais de uma vez. Ou seja, é a segunda característica que é overlapping subproblems. Essas duas coisas juntas, elas indicam para a gente com muita força que esse problema exige para ser resolvido a técnica de algoritmo que é de programação dinâmica. Isso aqui é o mais importante, porque esse problema aqui ele não vai se repetir para você novamente, uma vez que você resolva. Mas essa técnica ela se repete muitas e muitas vezes entre problemas diferentes. Se você ficou com alguma dúvida ou se fez alguma coisa que ficou confusa, ficou mal explicada, deixa nos comentários, vamos conversar um pouco. Caso contrário, se não, deixa um like para poder me ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!